Sejam bem-vindos a mais um Yelcast é do Piauí. Para o mundo! De mic novo. É verdade, hein? Vamos lá então, rumo à terceira temporada. Agora, daqui a pouquinho você vai ter a terceira temporada. Extraordinário, cenário novo, a gente vai mudar muita coisa, mas vai ficar muito bacana. Espero que você goste muito, tá? Primeiro, convidar você a assistir a gente É o primeiro podcast em TV aberta, todos os sábados, às 10h30 da noite, para mais de 25 estados, através da Rede Mil Norte, para mais de 170 países pelo aplicativo Soul. É verdade. Então vamos que vamos. Né? TVs LGs e Samsung. Já vem com esse aplicativo, você encontra a Rede Meio Norte, TV Meio Norte, tá bom? No TikTok, mais de 87 milhões de views. Acho que passou. TikTok 87? Já passamos essa marca. Já passamos, quase 90, né? No YouTube, no Facebook, é só você digitar Yelcast e vai para todas as plataformas. Aliás, você é até elegante para Dedéu. Heron veste o homem atual. Você encontra Heron, sabe onde é? Onde? Nas lojas Noroeste e, claro, também na loja Heron, no Teresina Shopping. E eu quero pedir aqui a você, se você consome qualquer um desses nossos produtos que aparecem aqui atrás do nosso telão, também nos GCs que aparecem aqui embaixo, por favor, consuma. Se você consome internet, você vai para G3. Se você quer comprar perfumes, vai na Noroeste. Enfim, todo mundo que aparece aqui, se você quer nos ajudar aqui no Yelcast, por favor, nos ajude a consumindo todos os produtos que aparecem aqui atrás, que são os nossos patrocinadores que pagam a conta dessa prestação de serviço, vamos dizer assim, né? Com certeza, dessas marcas maravilhosas. E hoje, nós fizemos questão de trazer novamente aqui um dos cirurgiões plásticos mais conceituados do Brasil e é piauiense. Por isso que a gente fala que é do Piauí para o mundo. Mas por que, Elton, que a gente trouxe? Por que nós trouxemos, na verdade? Porque essa semana, agora atual, que a gente fala e grava esse podcast, estourou uma imagem muito forte, que é essa imagem que a gente vai mostrar agora, do Marrone, que é de uma das maiores duplas do Brasil. Bruno e Marrone, quando a gente fala, é lotação, é sucesso, é espetáculo, né, Kilson? Venda de ingressos, público. Só que ele veio renovado, né? Veio com Shape 2023 e eu não posso falar sobre essa imagem, mas quem vai falar, e com uma salva de palmas do grande doutor Euler David. Tudo bom, doutor Euler? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, Yeldson. Para mim é um prazer retornar aqui e estar podendo trazer um esclarecimento para esse caso, e é sempre a oportunidade da gente educar e orientar os nossos pacientes e aquelas pessoas que estão procurando fazer cirurgia plástica. Mas quero dizer para o senhor que a gente não vai falar só sobre né, o Marrone. Tem uma série de situações que eu tenho dúvidas e na nossa caixinha de perguntas muita gente acabou perguntando. E é claro, óbvio que a gente vai perguntar ao senhor. Para quem está na audiência, eu queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco sobre o seu trabalho. Eu sou cirurgião plástico já há mais ou menos aí 14 anos, tá? Trabalho aqui no Piauí, em Teresina e também em São Luís. Obviamente que nós começamos nosso trabalho aqui e por uma necessidade, um pedido e um chamado, nós também montamos uma filial em São Luís, e o que deixa a gente muito grato, porque são mercados irmãos e a gente tem tido um feedback muito bom, muito gratificante essa junção dos estados do Piauí e Maranhão, nosso meio norte do Brasil. Ele tem um @, o Instagram dele é muito engajado, inclusive vai estar aqui no primeiro link da descrição sobre o Instagram, as redes sociais do Dr. Euler. É importante a gente pontuar sobre isso. São quantas... Você tem a noção de quantas cirurgias você já fez plásticas? E, Eldson, se eu for contar cirurgias plásticas, eu acho que dá mais de 7 mil. 7 mil cirurgias? Porque muitos pacientes não fazem só um procedimento, né? Uhum. Então, por exemplo, se você for fazer uma mama, lipo e abdômen, você conta 3 procedimentos. E o que a gente tem observado mais hoje em dia, os pacientes não vão só para fazer um procedimento. Quando eles vão operar, eles procuram fazer mais de um procedimento, às vezes, pela questão do tempo de recuperação, pela questão que muitos não querem voltar para a sala de cirurgia, então eles querem fazer tudo que os incomodam naquele momento para ter uma única recuperação, e também a questão do medo de voltar para uma sala de cirurgia. Doutor Euler, hoje a cirurgia plástica é um ambiente completamente seguro quando se faz bem feito? Sim, completamente seguro. A cirurgia plástica, você tem um conjunto de normas e regras que você tem que seguir, que são regras de segurança, e eu costumo dizer para os pacientes, a cirurgia plástica ela não é uma aventura. Você tem que fazer a cirurgia seguindo todos os ditames da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e isso vai minimizar muito as possibilidades de complicações. Nesse podcast de hoje, nós vamos debater vários assuntos, entre eles
a importância de você procurar um bom profissional, uma boa equipe. Acredito eu, doutor, que o importante não é só o pré-operatório e a operação. Acho que o pós-operatório, ele traz uma segurança e uma tranquilidade muito grande ao paciente, né? Sim, é um conjunto, né? Tanto o pré-operatório, as orientações antes da cirurgia, elas são fundamentais, o transoperatório, que é o período da cirurgia, e o pós-operatório, sobretudo, e Elson, pós-operatório imediato. Quando a gente mexe com o corpo de uma paciente, aí vai entrar a filosofia oriental, que eles são muito sábios, muito antes da nossa civilização ocidental, que o corpo e a mente são algo integrados. Como o paciente, se a gente mexe no corpo, os primeiros dias, as primeiras semanas, eles ficam muito fragilizados. E isso termina também deteriorando a mente. E aí também é importante a gente falar, é onde vai entrar a história do Marrone aí, da avaliação que ele recebeu das pessoas e o feedback. Bom, vamos lá. Aqui você viu que foi um achincalhamento nas redes sociais quando o Marrone fez essa revelação em um programa nacional. Ele estava de costas, inclusive ele vira e mostra e causa um impacto muito grande para quem é leigo, né? Para quem não entende sobre cirurgia plástica. Não sei se foi correto ele mostrar, doutor, ele ali imediato, né? Pouco tempo depois, poderia ter esperado. Não sei, também não sou médico, não posso falar sobre isso. Mas o que chama a atenção é essa imagem. Coloca na tela, por gentileza. A imagem do antes e do depois do cantor Marrone. E diga-se de passagem, esse cara é extraordinário, né? Todo mundo fala muito bem dele, que é um cara muito boa praça, muito respeitoso, né? E que tem um convívio com todo mundo muito positivo. Doutor Euler, me explica uma coisa. Essa primeira imagem entre a segunda imagem, checaram quantos anos o Marrone tem? Para mim, mas dá uma checada para mim. Queria que o senhor explicasse tecnicamente da primeira foto, se é uma foto sem nenhum procedimento, e para essa segunda foto depois de uma cirurgia. Assim, Yeldson, olhando a primeira foto, a foto que está antes do procedimento cirúrgico, se você for avaliar, dá para desconfiar, aí não dá para cravar 100%, que ele fez alguns preenchimentos. Hoje é muito comum os pacientes fazerem preenchimentos antes até de tomar a decisão, que foi o caso dele, de fazer uma plástica de face mais completa. Se você olhar a face dele, você vai ver que a região, sobretudo dos olhos, ela está uma região mais preenchida, com a região da bochecha também mais preenchida. Isso na primeira foto? Na primeira foto, antes da cirurgia. Muito típico de quem fez preenchimento. Se o senhor puder pontuando com o dedo no seu rosto, para quem está em casa entender, né? Essa região. Eu não sei se já tem a foto aí, aquela foto do processo de envelhecimento. Já a gente vai mostrar. Que fica mais fácil até de entender. Essa foto, perfeito. Se vocês olharem a foto da imagem mais rejuvenescida, vocês vão ver... O senhor pode falar em idades? Ali, a primeira foto, seus 20 e poucos anos, a segunda foto entre 35 e 40, e a terceira foto aí entre 45 e 55 anos, tá? O que acontece com o processo de envelhecimento? Se vocês olharem essa região, a região malar, ela vai descendo para o centro da face, e isso vai ocasionando muitas mudanças. O olho, a região do olho começa a ficar encovada, forma-se essa região do bigode chinês e também o queixo, a região aqui do queixo, a região da mandíbula, numa pessoa jovem, ela tem um aspecto triangular. Se você ver a foto mais envelhecida, você vai ver que ela já tem aqui um acúmulo de pele e de gordura chamado de queixo duplo. Então, naquela foto antes do Marrone, pela idade dele, já era para ter esse encovamento do olho. E o olho está completamente sem encovamento, típico de quem fez preenchimento. Então, na primeira, ele tem 57 anos. Então, provavelmente ele fez um preenchimento. Se você olhar o rosto também, ele fez botox, o rosto está um pouco edemaciado, inchado. Esses preenchimentos, quando feitos em excesso, eles trazem problema, trazem reação. Outra foto que chamou muita atenção do público foi a da cantora, a cantora do Pará. A Joelma. A Joelma, ela teve uma síndrome pós-Covid. Ela tinha feito uns preenchimentos e mesmo após o preenchimento já ter passado o tempo de efeito desse preenchimento, por conta da infecção, houve uma reativação na área que ela fez o preenchimento e o rosto ficou muito inchado. Então ali não é um erro do profissional. Não é um erro do profissional. Isso pode acontecer, essas reações. Tanto é que as pessoas que mexem hoje com preenchimento, elas estão até deixando um pouco de lado mais e fazendo muito bioestimulador, que são substâncias que estimulam a produção do colágeno natural, trazendo um rejuvenescimento da pele sem tantas reações, sem tantos efeitos adversos.
Vamos voltar ainda com o Marrone, me coloca a imagem dele na tela. Qual a intenção e o propósito desse podcast? É justamente falar dessa procura, e eu queria entender com o doutor Euler sobre isso, porque teve um aumento gigantesco do público masculino. Na época, quando se falava, alguns anos atrás, homem fazer cirurgia plástica, homem fazer preenchimento, homem em uma clínica estética, era meio surreal, pelo machismo entranhado que nós temos ainda, nós temos, e isso passa por qualidade de vida, inclusive, sobre isso, né? Por se cuidar, por estar bem, por ser retrato de sucesso. E essa imagem do Marrone, para mim, ela é muito emblemática, porque é um cara de 57 anos que entende que a imagem dele precisa estar positiva, precisa estar bem, e ele procura um auxílio médico sobre isso. Aí eu pergunto ao senhor, foi um erro, por exemplo, ele ter revelado essa face pouco tempo depois da cirurgia? E eu pergunto, e eu queria que você explicasse o porquê que o rosto dele está assim. Eu não, respondendo a sua primeira pergunta, eu não acho que tenha sido um erro dele. O que eu acho é que a conversa que ele teve com o profissional fatalmente orientou ele sobre o período de recuperação, sobre o inchaço, sobre o edema. Se vocês olharem as fotos, o olho dele está vermelho ainda, típico de... Eu não sei nem com que tempo tem essa cirurgia, mas o olho, pelo fato de estar vermelho, nessa cirurgia de blefaroplastia, que é a retirada da pele dos olhos que ele fez, denota que a cirurgia é recente. Então, existe todo um processo. Esse olho não tem nada de errado, ele está inchado, ele está vermelho. Na fase inicial da cirurgia, os olhos eles ficam repuxados, porque isso é até uma certa proteção para que o olho não tenha, de fato, uma complicação. E por conta do inchaço, por conta do edema, esse olho pode até nem fechar 100%. Sério? Sério, nos primeiros dias. E o paciente até para dormir? Para dormir, o paciente usa creme, usa colírio nos olhos, para melhorar o fechamento do olho e para proteger os olhos de uma eventual complicação. Então, respondendo você sobre a questão dele ter postado se foi um erro, não acho. Só que eu acho que ele Marrone, quando você me passou a pauta, eu fui ver depois e vi muitos comentários dizendo que depois que ele postou, ele ficou meio depressivo. E o que acontece? Ele não teve a aceitação que ele esperava, porque as pessoas não têm a noção, o leigo, ele não tem a obrigação de saber como é que é a recuperação pós-operatória, e isso terminou abalando. Isso é comum em Eldson. Muitas vezes uma paciente vai fazer uma cirurgia plástica e ela quer falar para as amigas, quer falar para a família que fez a cirurgia. E ela termina se mostrando num período pós-operatório, em que ainda não tem um resultado final. Pela ânsia de autoafirmação? Pela ânsia de... Tem a questão da aceitação, da autoafirmação, mas às vezes não é só isso também. Às vezes ela quer compartilhar a felicidade dela, ela está feliz. Ela está feliz porque ela fez o procedimento, ela voltou no profissional, o profissional falou que estava tudo bem. E ela, quando ela vai se mostrar, ela não tem um feedback positivo. As pessoas vão criticar, vão achar que a cirurgia está errada, porque ainda está inchado, não tem um resultado final. E essa pessoa que está criticando, ela não conversou com o médico, ela não tem uma noção. Então, há essa divergência e aí quem termina sofrendo é a pessoa que se expõe. Nesse caso, Kilson, sim. Ele não fez só uma cirurgia plástica. Você pode olhar lá, olha, mostra aí na tela. A gente percebe que outras aí. Né? Orelha, nariz... E a face. Ele fez toda a face. Porque não dá para ver a cicatriz. Para mim, face é a cirurgia de lifting facial, né? Como eu falei para você, eu fui pesquisar. O que é essa cirurgia lift facial? O lifting facial é uma cirurgia que é para, na verdade, você restaurar o efeito do tempo na face. Como eu falei mostrei naquela figura anterior, o rosto ele vai caindo, né? O terço médio vai recaindo e você, na verdade, reposiciona todo o sistema músculo-aponeurótico que caiu e repõe ali a maçã do rosto, e aí você vai tratar todos os problemas. Vai tratar o olho encovado, vai tratar o bigode chinês e vai tratar também a questão da mandíbula. Você vai melhorar. Se vocês olharem, botar na foto de novo lá do Marrone, vocês vão ver que o queixo dele, a mandíbula, está totalmente retificada. Então, a cirurgia, olhando daqui, ao meu ver, está tudo perfeito. Agora, está precoce, está inchado. Outra coisa que é importante falar, Eldson. Tem quanto tempo aí essa cirurgia, olhando assim? Eu não posso afirmar, mas eu não creio que não tenha nem um mês de procedimento aí. Entre 3 semanas a 1 mês. O que é muito precoce. O resultado final da cirurgia de face são 6 meses a 1 ano.
E haverá todo um processo de inchar, desinchar, até esse paciente obter o resultado final. O médico pode orientar, inclusive, sobre isso? Diz, não expõe agora, deixa... Eu peço para meus pacientes não aparecerem, Eldson, porque Você pede? Eu peço porque eu sei qual vai ser a reação dos terceiros. E eu sei que ela vai estar fragilizada, como eu te falei, no período pós-operatório precoce, e isso vai abalar ela psicologicamente. Ela vai se sentir insegura e pode cair numa espiral de negatividade e depressão, ansiedade, o que não é bom nessa fase inicial da cirurgia. Olha, ele fez a cirurgia em 12 de fevereiro e ele apareceu no programa Fofocalizando agora dia 8. Então, o que você falou, quase 30 dias, né? Menos de 30 dias. Foi em cima. Bateu, Muito. fechou. Bateu em cima, pelo aspecto, né? Pelo porte da cirurgia. Se fosse mais precoce, ele estaria muito mais roxo, muito mais inchado. Ainda está cedo, porque os olhos estão vermelhos. Se fosse mais tardio, não estariam. Mas para a linguagem popular tá do teoria, do rosto, me dá a imagem do rosto dele aí. Para a linguagem popular, para quem nos assiste. Vamos colocar uma escala de 0 a 10. O rosto dele diminui o que ainda aí? O rosto vai diminuir ainda aí uns 50% a 60%. Você não tem resultado ainda. E os olhos, eles vão ficar mais naturais, a vermelhidão na região dos olhos vai diminuir também e a cicatriz vai ficar menos aparente. Vai ficar tudo natural. Então, o senhor aconselha, eu tenho 57 anos, se eu tiver condições de fazer, é bom fazer? O que é que eu vou falar para você? Eu falo para todo paciente meu. Cirurgia de face é uma cirurgia extremamente complexa. Você tem que, inicialmente, ter um preparo psicológico para isso. Quando você muda seu rosto, você muda a sua identidade. E quando você se vê a primeira vez com o rosto inchado, o rosto deformado do processo normal de pós-operatório, você pode não se reconhecer e entrar em crise. E o processo é lento e você pode achar que vai ficar eternamente daquele jeito. E isso pode ser muito prejudicial para você. Então, o primeiro passo é se perguntar se você realmente está preparado para aquilo. Porque se não tiver, e Eldson, já tive pacientes que entraram em depressão, que a gente teve que mandar para psiquiatra, que estava tudo bem, mas foi durante o processo em si, ele não conseguiu se reconhecer e isso é complicado. Essa é a mesma cirurgia que é utilizada por traficantes para mudarem o rosto, para tentar, de alguma forma, enganar a polícia? Sim, essa é a cirurgia que eles fazem. O caso mais famoso foi do Juan Badia, lá em São Paulo, que ele foi, se não me falha a memória, foi preso em São Paulo. E aquela plástica, por final, muito mal feita, o rosto, se você olhar, totalmente repuxado. Foi mal feita? Aquela foi mal feita, porque puxaram muito o rosto dele. Se você olhar o rosto do Marrone, não está um rosto tão repuxado assim. Está um rosto que foi feito uma cirurgia natural. Então, essa cirurgia, ela, como eu falei para você, ela mexe com a pessoa, muda a identidade de fato, e a pessoa tem que estar preparada para assumir essa nova identidade. Quando tu fala em nova identidade, Kilson, quando você faz uma cirurgia dessa, você tem 50, 55 anos, óbvio que você não vai ser mais aquele cara de antes. Não vai, e isso é uma coisa importante que você falou. Hoje, a sociedade está tão consumista, está tão imediatista, que muitas pessoas perderam o direito de envelhecer. Então, você faz uma cirurgia dessa, as pessoas esperam que você volte lá, com 57 anos você vai para os seus 20 anos. Não. Uma cirurgia dessa, quando bem executada, na verdade, ela vai refrescar sua face, ela vai melhorar os traços do tempo, e nada de mudança radical, porque mudança radical vai trazer o que eu falei para você, o conflito de imagem. Coloca de novo a imagem do Marrone, por gentileza. A longo prazo, essa imagem pode trazer, essa cirurgia, ela pode trazer algum problema para o paciente? Pode, ele pode não se aceitar. E aí é um problema, porque se ele não se aceitar, ele pode pensar erroneamente que a cirurgia foi mal feita e procurar fazer outra cirurgia. E aí a gente vai ter aí os casos de deformidades que nós já conhecemos, né? Fisicamente não tem problema. Fisicamente não tem problema, mas é aquela coisa, a cabeça e o corpo são integrados. A cabeça vai padecer e fatalmente o corpo a posteriori. Por isso que é importante a pesquisa sobre profissionais, né, doutor Euler? Sim. A cada dia que... Hoje, o que aconteceu, Yeldson? O que eu observei? Veio a Covid, a crise do Covid, a pandemia. Muita gente tinha vontade de fazer plástica, mas tinha medo. Diante da limitação, do risco iminente de morrer pelo vírus, as pessoas se libertaram. Outra,
Não podiam Tipo, eu vou guardar aqui 3 milhões e não vou fazer nada? Eu tinha vontade de fazer, mas... Entendi. E agora tem o risco de morrer e não vou deixar de fazer. Eu vou fazer o que eu quero. E outra, não se tinham com o que gastar tanto. As pessoas não podiam fazer festa, não podiam viajar, não se tinha tanta possibilidade. Ainda teve aí, à época, o pacote do governo, que turbinou a economia, então tinha dinheiro circulando. E as pessoas, foi a época que teve mais cirurgia plástica na história mundial. No governo Bolsonaro foi que mais fez cirurgia? Foi, mas eu não estou atribuindo... Mas foi na pandemia ali, foi? Foi um boom, e não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Então foge daqui, né? Foge daqui. Foge daqui. Foi no mundo inteiro, porque as pessoas procuraram se libertar. Então, elas foram fazer a cirurgia plástica. E o que é que aconteceu? Soma-se a isso também a questão da popularização maior das redes sociais. Com a pandemia, as pessoas começaram a ter mais trabalho home office, começaram a aparecer mais em vídeo. Então, elas começaram a ter um senso mais crítico do próprio rosto, da própria face. Então, elas procuraram melhorar. Quanto custou a cirurgia do Marrone? A cirurgia que ele fez foi uma blefaroplastia, ele fez uma rinoplastia, ele fez uma plástica de face e ele fez as orelhas. Todos esses procedimentos, que eu nem recomendo fazê-los todos juntos... Não? Não, porque é muita cirurgia, é muito tempo cirúrgico, a chance de ter um insucesso aí é grande. Então, o que não aconteceu no caso dele, mas aí ele vai gastar em torno de 150 a 200 mil reais. Ou mais. O time dessa cirurgia? O tempo de cirurgia? Média. Aí ele levou no mínimo umas 10 horas. Ou mais. Sim. Só a plástica de face é algo... A plástica de face, Eldson, é a cirurgia mais nobre que tem. O rosto, ele expressa nossos sentimentos, nossas emoções e é rico em vasos e nervos. Então, a cirurgia dessa é lenta, porque qualquer descuido você pode ter uma lesão de nervo, o paciente ficar com um problema de realmente paralisia facial. Quer fazer aquilo? São os procedimentos estéticos. Doutor, muitos comentários também com relação aí às pessoas com alergias. Qual o procedimento em pessoas que têm alergias? Alergia... A determinado tipo de situação. Acho que o que eu quis dizer, na cirurgia, esse briefing de alergia, ele é muito importante? Sim, isso aí entra no histórico médico. Toda paciente que vai operar, a gente faz o histórico médico com ela antes. Algumas alergias são conhecidas, então a gente evita os produtos. Mas hoje tem se popularizado muito curativos, o que eu às vezes alerto os pacientes sobre isso, porque os curativos eles podem trazer ali uma reação para o paciente inusitada e aquilo terminar por prejudicar a cirurgia. Tipo, vamos colocar aqui um exemplo para vocês. O paciente fez a cirurgia e ele deixa o micropó por muito tempo. Tem colegas que pedem para ficar trocando todo dia. Mesmo que sejam ditos hipoalergênicos, esses curativos eles podem trazer reações e prejudicar a cirurgia. Criar bolhas, feridas, enfim. Tá, então, cada procedimento é exigido que se faça exames... Não, o cara só entra se tiver tudo... Exames para alergias específicos não. Mas o paciente ele já conhece quais são as substâncias que eles são alérgicos. E você pode me perguntar, mas aí se tiver uma que ele é alérgico e não sabe? Não existe alergia sem 2 contatos. Primeiro, o organismo entra em contato com qualquer coisa, você não vai ter nenhuma reação alérgica. Aí o organismo desenvolve o sistema imunológico e reação para aquele produto. No próximo contato, aí você desenvolve a alergia. Pode ser que tenha um problema, né? Bom, saindo um pouco do Marrone, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da relação do Instagram com a cirurgia plástica. E, Eldson, hoje, eu até estava comentando com você antes da gente começar a gravação, foi o que me motivou e vai vir ao ar depois o Bob Job. Você vai falar já desse projeto, que vai ser aqui na Estação I, inclusive. Isso, exato. O Instagram, ele aumentou muito o número de procedimentos de cirurgia plástica, porque o ser humano ele tem pela natureza dele se comparar com os outros. É da natureza humana. Só que com o Instagram isso aumentou muito. E as pessoas elas estão se comparando muito. E isso é até um problema. Por quê? Porque o ser humano ele tem que entender que o caminho dele é único. Então, ele tem que olhar para a sua trajetória, não para os outros. O que é que isso implica diretamente na cirurgia plástica? Implica que as pessoas fazem a cirurgia plástica e elas querem o resultado das outras pessoas. E isso não vai ter, porque a cirurgia plástica é algo individual. O seu resultado ele é único para o seu corpo. Outra situação que eu podia deixar de uma maneira muito clara para vocês. A gente opera, às vezes, pessoas que têm um cuidado maior com o corpo, que tenham dieta, se alimentam, façam atividade física. Elas vão ter um resultado melhor.
porque elas já se cuidam. A plástica é um complemento. E outras pacientes que elas querem depositar tudo na cirurgia plástica. Elas já não se cuidavam antes, elas não fazem atividade física, não têm uma alimentação balanceada e elas fazem a plástica. E o que acontece, às vezes, elas querem se comparar o resultado dela com aquelas pessoas que têm um cuidado maior com o corpo já. Mas tem um negócio aí no meio disso tudo que atrapalha a cabeça do ser humano. Por exemplo, você imagina um procedimento estético ou de cirurgia plástica, como o senhor faz. Tem um procedimento todo de pré, durante e o pós. Aí vem os filtros do Instagram. Sim. Esses filtros podem dar uma tranqueira na cabeça da pessoa e achar que quero ficar igual àquele filtro, e se você não resolver isso, você é um mau profissional. Existem pacientes que chegam querendo, por exemplo, o nariz do filtro do Instagram. E isso você não vai conseguir, porque depende da cicatrização, depende do tipo de nariz, da harmonização desse nariz na face. Só que aí entra uma outra coisa que eu vou falar para você, Eldson, que é a questão da orientação do profissional. Hoje em dia, na plástica, infelizmente, você tem em todas as áreas bons e maus profissionais. Então, hoje em dia, tem se mercantilizado muito a cirurgia plástica e tem se vendido muita promessa. Então, eu acho que, às vezes... Mas como promessa? Promessa de falsos resultados, aquela coisa. Você sempre pode encontrar aquela pessoa que quer dizer o que você quer escutar. Então, hoje, as pessoas estão muito propensas a isso. E aí tem muita gente que se aproveita disso e termina falando coisas que não existem, prometendo coisas que não existem, o que termina prejudicando o trabalho das pessoas que agem com correção e ética. Na sua opinião, o Marrone não teve assim, uma preparação psicológica para dizer, alguém de chegar a dizer para ele, olha, você vai ficar um período assim e o resultado vai ser esse? Kilson, eu não posso afirmar isso para você. O médico, eu vi o médico que o operou, é um médico que opera no hospital grande, é um médico que parece ser muito experiente, fatalmente tem experiência em orientar, já passou por outros problemas de autoimagem dos pacientes, então é uma pessoa madura. O que eu acho que foi mesmo ele mesmo, Marrone, no afã de aparecer logo, até a ansiedade dele mesmo, de Pois querer... se fosse um paciente seu, se você tivesse operado o Marrone, você falava assim, aparece com quantos dias? Só depois de um mês. Só depois de um mês. E sob sua supervisão. Já aconteceu comigo uma vez, e Eldson, eu fazer a plástica de face de uma paciente e pedi para ela, só aparece depois de um mês. E depois de uma semana, eu fui no restaurante, ela estava jantando lá com o rosto todo inchado. Você não pode limitar, né, as pessoas, mas essa mas ação a pessoa... pode prejudicar o resultado do teu trabalho. Ela jantar em si, talvez não tivesse nenhum problema. A grande questão é o psicológico dela que vai ser abalado pela opinião alheia. Essa é a grande questão. Essa é a questão. Essa é a questão. A rede social atrapalha? Atrapalhou o Marrone? A rede social atrapalhou ele e eu também não posso julgar. E eu acho que ele mesmo também se atrapalhou. A rede social, nesse meio, ela ajuda muito e atrapalha. É um balanço, né? É um balanço, né? A rede social ela tem esse lado positivo, mas também tem um lado negativo. As pessoas vão julgar sem conhecimento de causa. A rede social é um mundo de especialistas, né? Então, todo mundo é especialista numa coisa, dá opinião. E não sabe, E não sabe, e você tem que ter a cabeça muito boa para poder conviver nesse meio. Bom, saindo do lance do Marrone, para a gente dar uma fechada nesse tema, a gente quis falar mais especificamente sobre esse tema, mas não tem como fugir de algumas coisas, né? O que tem mais ganhado espaço no Brasil nos últimos anos é a tal da... Acho que nos últimos anos não, doutor, mas nos últimos 2 anos, a tal da Lipo HD. Sim. Por quê? Porque a gente tem, com o advento, por exemplo, da pandemia, os influenciadores explodiram, né? Quem estava em casa, você queria ver a vida de alguém, né? E a gente tem alguns personagens, alguns players nisso. Você tem a Virgínia, você tem a GK, que é uma influenciadora muito forte, que consegue vender tudo que coloca muito fortemente sobre isso. E o senhor, como cirurgião plástico, eu queria que colocasse a imagem agora, por favor, essa foto da GK. O que é a tal da Lipo HD? Assim, eu vou falar bem leigamente para o paciente entender.
A Lipo HD, na verdade, ela consiste, para deixar essas marcas, esses gominhos, em você, nessa região que vai ser marcada, você lipaspirar mais do que nas outras áreas. E até mesmo passar procedimentos ablativos com calor para poder gerar uma cicatrização mais intensa nessa região. Quando fala com calor, Calor, porque tem substâncias... Não é bisturi. Não é bisturi. Você tem substâncias produtos que se usam aí que não precisa para ter esse resultado. Né? Você tem, até, na verdade, Elton, são bisturis elétricos, não. Bisturis à base de plasma que você pode usar para deixar essa... Por isso que eu te perguntei, a então marca. são bisturis. São bisturis, entendeu? Então, essa imagem é um Lipo HD. É uma Lipo HD. Que eu, particularmente, não acho bonito. Não? Não. Por quê? Porque, assim, Eldson, é uma coisa artificial, tá? Aí, se ela engordar, ela vai ficar toda deformada. Porque nesses pontos que estão mais marcados, se ela engordar, as áreas que vão aumentar são as áreas circunvizinhas, que estão ao redor. Então, você está colocando esse ponto, eu não lembro, esses dias gerou uma polêmica entre outra famosa, que eu não lembro o nome, por isso eu não vou falar para não correr o risco de cometer o erro, que ela postaram ela antes e depois que ela engordou. A barriga completamente Quer dizer diferente. que essa Lipo HD, ela deforma se você... Por isso essa loucura de cuidar... Loucura que eu falo nesse aspecto, né? De não engordar, de não... De não engordar, porque se engordar, vai deformar a barriga. Cara, eu não sabia, eu nem imaginava... Me dá a imagem de novo. Eu nem imaginava que era... É como se você fiz... Aspas. Me corrija se eu estiver errado. Coloca... É como se fosse uma tatuagem dentro... Não é... Não tô falando tatuagem, é demarcação de espaço. É demarcação de espaço, para você ter noção. Para você ter uma cobertura uniforme, você tem que ter a mesma quantidade de gordura. O que é que você faz nessa parte das marcas? Você é como se tirasse mais gordura, curetasse a derme e aquilo vai cicatrizar grudando no músculo. Então, tipo ali, naquele cantinho eu tiro mais do lateral direito, Isso. mais do lateral esquerdo. Existem os pontos ditos positivos e negativos. Um você lipa mais, o outro você lipa menos para dar esse efeito. O senhor faz isso? Eu faço, mas em casos selecionados. Tem que como? ser que nem uma Virgínia dessa, que é uma pessoa que já se cuida há muito tempo, que é atleta, entendi. que tem pouca gordura, que não tem flacidez de pele, que tem um índice de massa corporal adequado. Aí você vai ter um resultado. Eu fiz numa blogueira aqui de Teresina, eu vou falar o nome dela, não tem problema nenhum. Pode falar. Na Vanessa Barros. E a barriga da Vanessa, ela é bonita, ficou marcado, mas um marcado também bem tranquilo, bem natural. Quando eu te perguntei sobre isso, porque é importante você não querer fazer em alguém que não quer se cuidar. Sim, sim. Porque pode prejudicar, inclusive... Mas acontece muito isso, Yeldson. As pessoas, elas têm que entender que a plástica ela é um complemento na questão da melhora da sua autoestima, da sua autoimagem. Se você fizer uma plástica e não se cuidar, você vai ter o seguinte processo. No começo você vai emagrecer, uma lipo, por exemplo. Você emagrece, você vai emagrecer bem. Depois, se você não se cuidar, se você não fizer atividade física para manter, pouco tempo depois você está com peso e com o corpo totalmente deformado. Esse mito de que onde faz lipo a gordura não cresce mais é verdade? É verdade, não volta. E aí o que é pior, vai compensar em outras partes do corpo. Se você mexeu na barriga e se você engordar, a gordura pode vir por braços, pode vir por rosto. Pra bunda. Pro bumbum. A bunda, aqui no Nordeste é bumbum, bunda. sim. Pro bumbum. Pra bunda. E também pra gordura visceral, pra dentro da barriga. Que aí dá uma crescida no estômago. Não, você fica com a barriga quadrada, a paciente se olha, não acha que a barriga tá grande, mas ela vai ficando quadrada, deformada ao longo do tempo. Existe muito de colocar a culpa no cirurgião? Demais. Mas a gente tem controlado mais isso, a gente tem feito procedimentos associados à bioimpedância nos pacientes, e aí a gente tem um registro objetivo da quantidade de gordura, e aí isso tem diminuído muito. A tecnologia ajudou muito o profissional, né? Ajuda muito, Yeldson, mas o que é que eu vou falar para você? Voltando à questão do Instagram. Com o Instagram, com essas coisas, com os filtros, com tudo, as pacientes estão procurando cada vez mais um resultado de beleza que não existe. Ou seja, a expectativa delas tem aumentado muito. E com isso, você tem tido problemas, não na cirurgia, mas de expectativa com os pacientes. E você tem que trabalhar muito isso, muito. E mesmo falando, mesmo orientando, às vezes ainda você é passível de acontecer isso. Falando ainda sobre cirurgias plásticas, para não dizer que é uma coisa atual, né? Nós trouxemos aqui algumas imagens, Kilson, de algumas das maiores atrizes do cinema, celebridades de Hollywood,
pedindo a opinião do Dr. Euler para ele pontuar sobre isso, porque, como o Dr. Euler falou, a idade vai chegando. E a gravidade, o rosto, a gravidade vai fazendo o seu papel e a pele vai fazendo o seu papel Sim. também, né? Metabolismo natural. muda. Metabolismo. A não falar nem sobre nomes, né? Vamos dar uma invertida aí na tela. Falando sobre isso, olha, volta na primeira lá, por gentileza. Volta na primeira, por gentileza. Para a gente entender um pouco sobre isso. Até para você que está em casa acompanhar, porque acho que é um bate-papo muito interessante para você assistir. Importante, hein? Ó, por exemplo, volta ainda que tem desde o iniciozinho. Acho que tem uma imagem antes. Me corrija se eu estiver errado aí, produção. Essa é a primeira? Então vamos lá. Vamos começar com essa primeira, né? Doutor Euler, fica à vontade. Você pode olhar que tem um excesso de preenchimento no rosto dela. Ela fez, se você olhar a sobrancelha dela, está muito levantada, deve ter feito o que a gente chama de brow lifting, que é o levantamento das sobrancelhas. E até mesmo também, se você olhar a região da mandíbula dela, ela não tem aquela dobrazinha que ela tinha antes ali, a mandíbula está reta, provavelmente também fez associado a uma plástica de face. Caiu, né? Se o rosto caiu, na verdade, o antes está invertido lá, né? Segundo, olha, aqui deve ser com... Para essa imagem e dar uma pausa, dá uma pausa aí, por gentileza. Essa imagem na esquerda, pela experiência que o senhor tem, quantos anos? A imagem na esquerda, você fala adiante da cirurgia. Só para me localizar aqui. Isso. Adiante da cirurgia, eu acho que ela deve ter ali uns 50 anos, 55. E bem cuidada, né? Sim. Nessa outra imagem já ela está bem mais velha já, né? Aí acho que já tem seus 70 anos para cima. 70 anos. Isso é excesso de procedimento? Eu acho que no caso dela, o próprio envelhecimento em si, ou se você olhar a pele está impecável, provavelmente fez um resurfacing, laser, o peeling. Chama a atenção os lábios, que estão aumentados com preenchimento, que com o envelhecimento eles vão atrofiando. O lábio atrofia? Atrofia. O lábio vai atrofiando. E aí fica fino, e para as mulheres isso é muito ruim. E aí elas fazem um preenchimento para restaurar essa região. Para homem também? Para homem também. Para homem também. Quem aparenta ter feito preenchimento é o Gustavo Lima. Se você olhar o lábio dele, antes, depois. Gustavo Lima fez preenchimento. Parece demais. Que sim, né? Muito, isso. Já pensou o Gustavo Lima, da idade dele, novinho, já fez o preenchimento? Na verdade, para harmonizar o rosto, né? Eles procuram profissionais e os profissionais vão dando dicas para ele como é que ele pode ter uma imagem melhor. E sem excesso fica bom. E a tecnologia ajuda também, né? Ajuda. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos lá. Coloca na tela aí, por gentileza. Aí, ó. Aí já é meio... Aí eu acho que não é a mesma, Yeldson. Você acha que não é fake news? Não é a mesma. É a mesma pessoa aí? É a mesma pessoa. É a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Aí, assim, é porque naquela foto inicial... Eu vou fazer uma pergunta mais forte ainda. A droga e o álcool podem ajudar a destruir a pele dessa forma? Com certeza. A droga e o álcool, o cigarro sobretudo, ele vai alterando a circulação da pele, diminuindo... O cigarro muito mais? Muito mais. Quem fuma tem a pele completamente ressecada, uma pele envelhecida, envelhece mais rápido, cheio de ruga. A minha esposa fala que, principalmente nas americanas, a Riozinha fala, que eles chamam de bigode de código de barra. É verdade essa história? Fica. Principalmente as atrizes americanas têm muito isso. Sim. Isso fica pela questão do cigarro. E uma outra coisa que pode acontecer, que eu até aprendi com um amigo meu dermatologista, é a questão do hábito de dormir. Você deita de lado, tem pessoas que dormem com a boca aqui. Isso também dá o vínculo da barra grega também no lábio. Mas o cigarro... O cigarro, esse, a pele é terrível. Deixa a gente de tela cheia, deixa de fazer... Essa pergunta é pontual, acho que é importante. No Brasil, hoje, a gente vive ainda, graças a Deus, uma evolução na cultura do tabaco cada vez mais ser escasso, né, entre as pessoas fumando. Na Europa, isso não acontece. É muito forte ainda. Nos Estados Unidos, piorou, porque é muito forte a cultura do cigarro ainda. Do cigarro, em especial, muito forte ainda. Esse envelhecimento precoce, por exemplo... Quem é fumante envelhece numa linha de tempo muito mais rápido enquanto de quem não é fumante. E, Eldson, eu não saberia te precisar quantos anos. Esteticamente? Esteticamente, eu acho que você vai ganhar uns 15 anos a mais do que uma pessoa que não fuma. É mesmo, doutor? O cigarro ele é muito nocivo. Muito. Ele vai diminuindo a qualidade da circulação da pele, a produção de colágeno, ressecando a tua pele.
Então, o cigarro, ele assim... Agora, você colocou um ponto de que as pessoas estão diminuindo mais. Eu vejo isso mais no Nordeste. Eu morei um tempo no Sul, as pessoas ainda continuam fumam muito. fumam muito. O vapor, o que você falou do vapor? O vapor, eu faço até um alerta para que as pessoas não se enganem. O vapor, ele é mais prejudicial do que o próprio cigarro. Sério? Sério. O vapor, isso eu já tinha visto há anos atrás num programa que tem de conhecimento chamado TED Talks. E nos Estados Unidos, vários estados já proibiam, porque alguns têm uma quantidade de nicotina acima do cigarro e uma coisa importante que é o metal pesado naquelas essências. Então, aquilo prejudica muito o pulmão, muitas vezes mais do que o próprio cigarro. Então é um novo vilão. É um novo vilão. Se você pesquisar, aí, você vai ver que nos Estados Unidos a maior parte dos estados proíbem. Porque antigamente fumar, eu me lembro na minha juventude, fumar era moda. E agora a nova moda é o vapor. O vapor, na verdade, só mudou, né? Você chega na balada... Isso. E, na verdade, isso tem a ver um pouco também com a questão da sociedade que nós estamos vivendo hoje em dia. As pessoas estão mais ansiosas. Total. E aí o cigarro e o vapor não deixa de ser uma espécie de compulsão e de alívio para a ansiedade. Bom, para a gente continuar, eu queria mostrar... A gente já mostrou quem? Tá faltando quem aí, produção? Sim, verdade. Eu tinha que falar sobre ele. Eduardo Costa. Um dos maiores artistas sertanejos do Brasil. Queria que o senhor avaliasse o antes e o depois. Se teve excesso ou não, né, Kilson? É verdade. O Eduardo... naquela foto lá, o Eduardo Costa... Coloca aí na tela. Tá bom. Coloca aí. Nessa foto que você está me mostrando aí... Coloca a primeira antes, foto. a primeira. Coloca a primeira foto. Cadê a primeira foto? Tá aí. Nessa primeira foto, se vocês olharem, tá um rosto mais envelhecido e parece que ele fez um preenchimento, mas ainda foi discreto. Nada que desabonasse o procedimento. É um rosto cru. É um rosto... na verdade, o depois, ele parece ter um preenchimento, porque tem traços aí de quem fez preenchimento, mas ainda tá uma coisa mais natural. Nessa segunda foto, no depois. Segunda foto, isso. Aí ele tem uma evolução. Porque o preenchimento, ele tem um bom papel. Mas tem que ser bem indicado, não pode ser em grandes quantidades. Coloca aí. Vamos para a segunda lá. Vamos para a segunda, vamos lá. A segunda imagem. Veja o excesso, a diferença. Esse Olha é o excesso? rosto. Ele camisa preta, é o antes, bem antes, ele já muito mais jovem. E depois o rosto completamente cheio. Se você olhar, tá uma face demasiada, inchada, com aspecto leonino, que a gente chama. O que é o aspecto leonino? Um cara de leão. Aquela cara, se você olhar... Pois é, na primeira foto eu consigo ver o olho dele. Que você agora gostou da história. Né? Na primeira foto você consegue ver o olho dele. É, isso. Na segunda ali, ele fez... A quantidade de preenchimento ali foi muito grande. E isso não é passivo de... Embora se venda que seja um produto bioidêntico, ácido hialurônico, mas ele tem efeitos colaterais. Termina retendo ar, retendo líquido, provocando edema e pode, como eu falei anteriormente, dar até alergia também. Reações alérgicas. Eu tenho medo daqui a pouco esse povo, na hora que for sorrir, o dedão levanta, doutor, do jeito que tá. Ah, que loucura. Doutor Euler, eu acho que esse bate-papo foi bacana, até pra gente esclarecer e tirar alguns mitos. Fala, Kilson. É verdade. Agora, o doutor Euler, o Yeldson falava agora há pouco a questão da explosão da procura de cirurgias plásticas. E com relação aos lugares clandestinos, o que dizer a respeito desses lugares? A procura também por esses espaços tem sido grande? Porque não é barato também, Tem sido grande, né? Porque o que acontece? Hoje em dia houve, e aí eu não vou entrar no mérito se isso é certo ou errado, prefiro me abster dessa discussão. Houve uma liberação maior para vários profissionais fazerem procedimentos estéticos. Acredito eu que qualquer profissional que durante a sua formação tem acesso a um bom treinamento vai fazer as coisas bem feitas. Deixar isso bem claro, tá? Não quero entrar em polêmica com relação a isso. Mas, com isso, você também vai ter uma gama maior de pessoas mal intencionadas, vendendo procedimentos que não funcionam ou fazendo procedimentos que eles não têm habilitação. É o que eu falei, gosto de falar. Hoje se parece tudo muito fácil. Parece que você não precisa passar por um processo de amadurecimento profissional, de treinamento. É só fazer um tutorial e que está tudo bem.
Então, as pessoas vão fazer procedimento, vai ter complicação. Já tem aumentado bastante a quantidade de complicação com procedimentos estéticos que a gente recebe no consultório de todos os profissionais. Doutor Euler, para a gente fechar, eu tenho uma dúvida. Eu tenho ouvido e lido muito sobre algumas coisas nesse aspecto. Eu lhe explico por quê. Através do Instagram, do TikTok, a gente tem visto uma publicidade muito forte do corpo feminino e do corpo masculino. Se tem um novo nicho de mercado de vender fotos íntimas, isso tem sido uma evolução comercial muito forte. E algumas mulheres são insatisfeitas com as suas partes íntimas e procuram os médicos e procuram a medicina para... Como tem gente que refaz o rosto, tem gente que refaz as partes íntimas. Qual é o nome dessa cirurgia? Ela é uma cirurgia extremamente invasiva. E eu pergunto ao senhor se ela é feita, por exemplo, no consultório. Como é que é isso e o nome? Para as mulheres, você tem duas modalidades de cirurgia. A clitoroplastia, que é a redução do clítoris, e as cirurgias de hipertrofia de ninfas ou pequenos lábios. Essas duas cirurgias elas podem ser feitas ou no consultório ou no hospital, só com a sedação e anestesia local. São procedimentos, esses procedimentos femininos, e são extremamente comuns. Eu, particularmente, faço pelo menos um por semana. Sério? Sério. E outra coisa, com o uso abusivo de hormônio nas academias, que interfere na genitália feminina, isso tem aumentado bastante. Interfere mesmo, doutor Euler? De fato. Mulher usou hormônio, é só esperar. E não adianta parar de tomar, porque não vai regredir. Os órgãos genitais femininos, eles são análogos aos órgãos genitais masculinos. Por exemplo, o clítoris, ele é análogo à glande masculina. E os pequenos lábios, eles são análogos também à outra parte do corpo masculino, que durante a formação embriológica, que não teve o estímulo de hormônio feminino, masculino, ele não se desenvolveu. Quando você passa a tomar o hormônio masculino nas mulheres, para secar, por exemplo, existe esse estímulo e aquilo desenvolve. Então é inegável de mulheres que têm o clítoris muito mais avantajados, elas tomaram de alguma forma algum tipo de hormônio masculino. Algumas podem ter de maneira natural. Tá? Isso pode acontecer? Hoje é a minoria, na verdade. Pode acontecer. De 0 a 10? De 0 a 10, você vai ter 0,5 aí natural com isso. 9,5 é tudo de hormônio de academia. E tem como reverter isso na cirurgia plástica? Tem como você fazer uma cirurgia sem ela perder a sensibilidade. Tem? Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu fiz uma no consultório. Foi. E ela não precisa ser internada? Não, mas isso vai muito do limiar emocional e de dor da paciente. E a procura tem crescido? Como eu falei para você, tem demais porque você tem casos de abuso, tem aumentado e as mulheres se incomodam com aquilo. Elas ficam inseguras. Essa vergonha é muito forte. Elas ficam inseguras, né? Com o parceiro, muitas relatam que não tem relação sexual às claras, com vergonha. E isso mexe mesmo com a segurança da mulher. É uma cirurgia muito cara? Não é uma cirurgia tão cara, não. A desinformação da mulher, muitas vezes, ela não procura com medo de... É caro, não vou ter condições de pagar. Com medo e também com vergonha. Também. Ela acha que vai se expor e acha que muitas vezes é um problema só dela. E eu sempre tranquilizo as pacientes e digo, olha, é muito comum isso. Então, o clítoris mais com hormônio, né? Mas os pequenos lábios também, você tem muita causa natural. Tipo? Alterações hormonais mesmo durante a vida, gestação e até questões genéticas mesmo. Mas o clítoris, ele é muito ligado... Sobre os lábios, eles voltam, normalmente fica perfeito. Fica perfeito. E é engraçado isso, Edson, que muitas delas não se olham. Veem que está grande, não olham, mas depois que operam, elas olham de maneira minuciosa. E ficam embadecidas, né? O que é legal. Ficam mais seguras, e, enfim. E a gente tem que ter tudo que mexe. A plástica é um negócio muito complexo. A cada ano que eu envelheço na minha profissão, eu vejo o quanto é mais complexo. Porque são coisas no teu corpo que mexem com a tua intimidade. Sem sombra de dúvidas, e que vai mexer com tudo aquilo que está ao seu redor. Com o seu relacionamento, com o seu comportamento com os amigos, com o trabalho. Muitos comportamentos, eles são reflexos de um sentimento opressivo. Olha, nós estamos gravando aqui, Kilson, na Estação I, Estúdios Criativos, né? Com certeza. É o maior complexo hoje no Nordeste de estúdios digitais, multiplataformas,
A gente está tendo prazer e a satisfação de receber o Dr. honra, Euler, a honra. O Dr. Euler, ele tem um projeto já antigo e será executado pela Estação I. A gente está muito feliz. Queria que você falasse sobre esse projeto. O projeto é o Boob Job, é um projeto na qual, de maneira filantrópica, totalmente gratuita, nós vamos operar complicações verdadeiras em pacientes com cirurgia, que foram submetidas a cirurgias estéticas no Brasil inteiro. A nossa finalidade é orientar as pacientes sobre os riscos da cirurgia plástica, que elas entendam que é um procedimento, os limites do procedimento, onde a gente pode chegar, e que elas compreendam que muitas vezes elas têm que escutar o profissional na questão da expectativa. Porque a gente mandou pedindo complicações e eu sabia que isso, eu sabia de propósito que ia se acontecer. Me mandaram os resultados perfeitos, só que que não foram condizentes com a expectativa delas. Tipo, o profissional fez a coisa perfeita. Perfeita. E ela imaginava. Imaginava, e aí entra, que eu não vou nem culpar a paciente. Claro. O que acontece? Entra de como aquilo foi abordado também pelo profissional. E é isso que eu quero frisar. Porque hoje em dia se vende muito a questão, Yeltsin, da plástica como um sonho. É óbvio que é um sonho, mas não deixa de ser um procedimento em que, partindo desse conceito que eu te falei hoje, de que você mexe com o corpo da pessoa, você está mexendo com a intimidade dela, com a personalidade, com tudo, que você tem que ter muito cuidado de orientar a paciente até onde você pode chegar, para não ter esse conflito entre resultado e expectativa, mesmo sem ter nenhum erro. Então você vai acompanhar nas redes sociais do Dr. Euler, vai lá, vai ficar aqui no primeiro link da descrição, inclusive, sobre as redes sociais dele. É um projeto extraordinário, duradouro, que vai trazer essa realidade à tona. Doutor Euler, muito obrigado. Obrigado você, Yeltsin, pelo convite. Obrigado, Kilson. É sempre um prazer estar aqui com a turma. Obrigado à produção, que ontem me receberam aqui de maneira muito afetiva. E hoje eu pude voltar aqui e é sempre um prazer. Sempre que e nessa evolução, né? Comigo. Desde o início, né? Sim, desde o início. E a casa, a cada dia que passa, é só evoluindo, mas tudo isso é reflexo de trabalho duro. E Yeltsin, eu conheço você há muito tempo. Um bocado de tempo. E eu sei o quão duro você já vem trabalhando na sua vida. Obrigado, doutor Euler. Obrigado, Kilson. Ok, vou fazer o procedimento. De quê? Nariz, deixa mais. Não, Kilson, deixa quieto. Tá lindo do jeito que você tá. Ô, Kilson. Ah, negro lindo do bom dia. Obrigado pela sua audiência. Lembrando, eu não vou falar do Michael Jackson, tem muita gente pedindo, porque eu quero trazer o doutor Euler de novo pra gente falar desses procedimentos, né? Isso. que é importante sobre essa loucura de um procedimento atrás do outro, e a gente vai falar depois sobre isso, tá bom? Bom, obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse aí é o Cast do Piauí. Para o mundo! Assiste o próximo.